Tô em voo solo hoje. O André ficou em casa, se recuperando um resfriado. Amanhã, se Deus quiser, ele tá de volta com a gente. Estimamos melhoras. Isso aí. Beijo para vocês. E você que está nos assistindo, continue comigo. Vamos grudadinhos até as 2h30 da tarde. Você sabe, vai sair de casa? Pode assistir o RS Acontece no seu celular, no computador. É só acessar a página do Facebook da Band RS e ficar grudadinho lá. Escreve seu comentário que eu leio ao vivo aqui. No RS Acontece tem muitos destaques. O que foi notícia até agora aqui no Rio Grande do Sul vai estar aqui no nosso programa. Confira só. Tradição! Acampamento Farroupilha em Porto Alegre começa a ganhar forma. Nesta edição vão ser cerca de 340 piquetes e eles já estão sendo montados. Dia histórico. Como foi o leilão para a iluminação pública de Porto Alegre, que aconteceu agora há pouco na Bolsa de Valores em São Paulo. Venceu o consórcio IPSul, com um lance de mais de R$1.700.000. Assalto com morte. Ataque à excursão que saiu de Pelotas, no sul do estado, com destino a São Paulo, termina em tiroteio e morte de um segurança que fazia escolta armada para os coletivos. Apertou a fiscalização. Prefeitura inicia a entrega de notificações a mais de 4.000 proprietários de calçadas que apresentaram problemas no bairro Floresta, na zona norte da capital. Morte na Freeway. Colisão entre 2 caminhões faz uma vítima fatal em Santo Antônio da Patrulha. Vamos falar de tradição? Se tem um evento que é esperado pela gauchada, é o acampamento Farroupilha, que tradicionalmente é montado no Parque Harmonia, na região central aqui de Porto Alegre, quando se aproxima o mês de setembro. É uma das maiores festas folclóricas do Brasil, com média de visitação total estimada em um número próximo de 1 milhão de pessoas por edição. A nossa equipe foi esta manhã ao local para ver como anda a montagem do acampamento. Nem gaita, nem violão. O barulho da motosserra é a trilha sonora que mais se escuta no acampamento Farroupilha. Em todos os cantos do Parque Harmonia, só se vê trabalho. É gente colocando telha, instalando fios de energia elétrica, carregando materiais. É como se fosse uma pequena cidade montada dentro de uma grande cidade. E aí, toda a infraestrutura necessária para as pessoas viverem esses praticamente 30 dias, né, porque começaram no dia 22 de agosto a iniciar a montagem, tem que proporcionar tudo que uma cidade precisa para o conforto das pessoas. A montagem dos piquetes segue até o dia 1º de setembro. Depois, o Corpo de Bombeiros realiza a vistoria para a liberação do PPCI. Tenho certeza aí que os acampados vão deixar tudo prontinho para a gente, que os bombeiros vão chegar aqui, vai estar lá a sinalização, vai estar lá os espaços respeitados e vai estar pronto para que seja liberado de imediato aí com os extintores. Os brigadistas estão todos eles já, todo mundo, cada piquete tem 2 brigadistas. O evento abre ao público oficialmente no dia 7. A expectativa de público, mais ou menos, é em torno de 1,5 milhão de pessoas, conforme foi no ano passado. Ou quem sabe mais é a nossa torcida. O festejo Farroupilha tem o objetivo de enaltecer o folclore e as tradições gaúchas. Neste piquete, o fogão campeiro não pode faltar. É primordial no acampamento, é o fogão campeiro, né? Uma coisa bem original, bem de raiz mesmo, porque aqui a gente cultua a nossa tradição mesmo, né? Osvaldo construiu o fogão seguindo as tradições. No lugar de tijolos e cimentos, ele utilizou barro, assim como era feito muitos anos atrás. Todos os anos a gente monta o nosso tradicional fogão campeiro com barro, retirado lá do fundo da estância do Harmonia, lá onde tem a cancha de rodeio. Se extrai o barro de lá, amassamos esse barro com as mãos, para ele dar uma liga. Agora é contagem regressiva para que a montagem do piquete seja concluída. A gente já estamos na reta final, estamos só nos acabamentos, agora estamos terminando a nossa elétrica ali e a partir de amanhã a gente já traz as decorações, os adereços para enfeitar o nosso galpão. Apesar da correria, sempre tem um tempinho para oferecer um mate para uma mão amiga. Que delícia, né? E tem uma churrascada. Tá chegando, gauchada, agora falta pouco.
O consórcio IPSU, formado pelas empresas Quanto Engenharia, GCE SA, Fortanorte Desenvolvimento Ambiental e Urbano e STE Serviços Técnicos de Engenharia, é quem vai assumir a iluminação pública de Porto Alegre pelos próximos 20 anos. O grupo venceu o leilão realizado nesta manhã na Bolsa de Valores de São Paulo. O repórter Gabriel Alves, da Band Paulista, acompanhou o pregão e nos traz os detalhes. O leilão aconteceu na manhã desta quinta-feira aqui na Bolsa de Valores B3, no centro de São Paulo. O local e a cidade foram escolhidos com o objetivo de atrair mais investidores. A disputa tinha 8 interessados, 7 consórcios e uma empresa. Durante a coletiva de imprensa, o prefeito Nelson Marquesan disse que saiu muito satisfeito com o resultado do leilão e afirmou também que já existe um estudo em andamento para uma nova PPP de saneamento junto ao BNDES. Amanhã a gente vai trazer mais repercussões sobre esse assunto que é histórico aqui para o Rio Grande do Sul. Um assunto agora que vai atrair a sua atenção, dezenas de mensagens e tentativas de ligação ao longo do dia. Vigília de atividades em suas redes sociais, tenta falar com você, envia presentes e pode até envolver perseguição no local de trabalho ou no caminho para casa. Essas são algumas atitudes de um stalker, pois a Secretaria da Segurança Pública realizou uma capacitação inédita de servidores da área. Recebemos a delegada Viviane Viegas para conversar conosco sobre essa situação que digamos assim, é novo, stalking. Estamos falando sobre isso agora. O que é isso então, delegada? Boa tarde, obrigada pela sua presença. Boa tarde, muito obrigada pelo espaço. O stalking, na verdade, é uma conduta, é um fenômeno que acontece já há anos, né? Em que pese a gente não tenha uma discussão efetiva sobre isso, nem obras jurídicas ou da própria psicologia jurídica sobre o tema, mas o stalking significa perseguição, significa aquele que fica à espreita e que vai atrás de uma vítima de forma reiterada, podendo lhe causar medo, insegurança e até mudança de hábito de vida. E é bem isso como a gente citou mesmo, assim, aquela perseguição que pode ser via cibernética, via celular, via internet, mas pode ser também de outra forma, simplesmente se chegar muito perto de uma pessoa ou ficar importunando-a. Exatamente, pode acontecer num processo que a gente chama de escalada da violência, né? Onde esse indivíduo pode iniciar tentando entrar em contato, depois enviando mensagens, perturbando mesmo a tranquilidade dessa vítima, mas pode-se chegar até uma lesão corporal ou até mesmo um feminicídio, um homicídio, a depender do gênero. Né? E qual é, assim, quando ele vira um crime, por exemplo? Que algo é tu, de repente, ser fã de uma pessoa, querer se aproximar, conversar, mas quando que começa a virar perigoso isso? Esse limite, né, e por isso que nós fizemos a proposta da capacitação, porque existe um limite muito tênue entre aquilo que é vida cotidiana, que é normal, né, o envio de mensagens, enfim, a procura por uma pessoa, até por um relacionamento íntimo ou de amizade, e o limite em que esse comportamento se torna abusivo, né? Então é importante que a gente observe esses sinais e que a vítima também nos relate isso numa ocorrência policial para que a gente consiga detectar que ameaça é essa, né? O que está acontecendo, se isso chega a afetar efetivamente essa vítima e se isso lhe causa um dano, né? Seja emocional, seja físico. Porque isso realmente é para evitar um caso de agressão física e até mesmo a morte. Existem muitos casos de feminicídio, por exemplo, que começaram assim, delegado. Exatamente. A gente está trabalhando num estudo dentro da Secretaria de Segurança, observando ocorrências, fizemos um recorte em cima disso, em razão da questão da capacitação e também da possibilidade de criminalização, que já se sinaliza no Congresso Nacional, para que a gente consiga ter uma percepção de que fatos que têm aparecido dentro da nossa realidade, né? Uhum. Para a gente também poder tomar medidas, como, por exemplo, a medida protetiva para o caso de mulher, né? Uhum. Inclusive, esse projeto já está na CCJ, passou no início do mês de agosto, no Senado, né? Em que pé que está? Exato. No dia 14 de agosto, nós tivemos a aprovação na CCJ, são 2 projetos. Um dos projetos trabalha com a criminalização efetiva, ou seja, se criar um tipo penal, e o outro projeto trabalha com aumento de pena dentro da própria contravenção. Né? A ideia é endurecer mais. Exatamente, é trazer esse rigor para dentro da área penal. Né? Então, agora, você observa, a gente estava falando, eu iniciei dizendo que isso é novo, a perseguição não é nova, mas o fato de criminalizar e deixar mais dura a pena para essas pessoas que cometem, isso sim está sendo discutido. Quais são assim, os principais pontos e que as pessoas têm que ter atenção e como é que funciona? Vai daí numa delegacia, faz um boletim de ocorrência, de uma forma bem didática para quem está nos assistindo possa se identificar, por exemplo. Perfeito. É importante que a gente perceba esses sinais, né? E também é importante a gente fazer um alerta para a questão dos adolescentes,
né? Porque já existem estudos não brasileiros, estudos estrangeiros, nos dizendo que a maioria dessas vítimas são adolescentes, né? São pessoas entre 16 e 20 anos, né? Adolescentes e jovens adultos. Então, é importante... Gênero também, mais mulheres? Gênero também, mais mulheres, exatamente. Então, é importante que a gente tenha atenção, que a família, os amigos tenham atenção a esses sintomas, para que a gente consiga ter essa percepção do que é abusivo e do que é uma vida normal, né? É importante que se registre, de que se tragam para a polícia essas informações, para que a gente possa tomar as medidas, né? Mas também é importante que as pessoas tenham cuidado com as suas próprias redes sociais hoje, né? Com o seu universo de internet, isso é também uma forma de perseguição, que é o que a gente chama de cyberstalking, né? E também é uma forma, uma ferramenta que esses stalkers podem utilizar para acompanhar a vida dessas pessoas, saber onde moram, saber onde trabalham, os horários que elas costumam estar ali. Já entra um outro alerta também, que é o tamanho da exposição que a gente tem quando a gente está na rede social, né? E exatamente isso que a senhora estava respondendo, que eu ia perguntar se com o advento e a massificação desses telefones, de computadores, de redes sociais, tem aumentado o número de ocorrências e se é realmente a internet e redes sociais que estão aparecendo os mais casos sobre isso. Na verdade, a gente não, como eu disse, a gente não tem um estudo preciso para dizer isso, né? Mas da própria experiência, da própria percepção, a gente consegue perceber que há um aumento de risco, porque é uma forma de superexposição, né? Então, em que pese a gente utilize, nós também utilizamos de rede social para a vida pessoal, profissional, isso é salutar, mas a gente tem que ter alguns cuidados, né, em termos de segurança e de privacidade que são fundamentais. Que são, por exemplo, não dizer onde está, às vezes, assim, delegada, quais são esses cuidados básicos? Exatamente, a gente comenta que normalmente a gente faz postagens dos lugares onde a gente está no momento em que a gente está no lugar, né? Então é importante que a gente faça isso horas depois. Então já saiu do local, bom, posta que esteve lá, né? Às vezes isso é importante pessoal ou profissionalmente. Então posta que esteve lá sem problema nenhum, mas no momento que tu coloca a tua localização, na hora que tu estás no local, tu já te coloca em risco, né, de certa maneira. E esse foi um dos pontos, então, que vocês conversaram no início dessa semana com esses servidores, com os policiais. Exatamente. Nós trouxemos para eles tanto a ocorrência do fenômeno, né? Trabalhamos a questão da dinâmica dos perfis, das características das vítimas, as características dos agressores. Que são mais ou menos o quê? Que em sua maioria são pessoas conhecidas, né? E isso é importante que a gente diga, por isso esse recorte também em relação à violência doméstica, porque em sua maioria eles são pessoas conhecidas, isso quer dizer parceiros, ex-parceiros, às vezes até amigos, né? Alguém do relacionamento dessas pessoas, e o grau de risco aumenta porque eles conhecem a rotina dessa pessoa, tem intimidade, eles frequentam a casa, exatamente, eles conhecem o universo delas e têm acesso, né? Tem acesso a o local de trabalho, a casa, os amigos, etc. Tornando muito mais fácil esse tipo de perseguição do que pessoas desconhecidas, como acontecem com pessoas até da própria mídia, enfim. Delegado, então, só passando novamente o serviço para quem estiver vivendo uma situação dessas, que possa procurar uma delegacia de polícia, que faça um boletim de ocorrência para evitar algo pior, né? Perfeito, exatamente. As nossas delegacias podem procurar qualquer delegacia de polícia, né? Não é necessário que seja uma delegacia de polícia especializada, isso é importante dizer. Então, qualquer delegacia de polícia pode fazer a ocorrência. O fato hoje é criminalizado como uma perturbação da tranquilidade ou havendo alguma outra conduta, vai-se ter um crime autônomo, como ameaça, injúria, mas é importante que se faça o registro, é importante que se leve isso ao conhecimento das polícias. Muito obrigada, delegado, pela sua presença aqui no RS Acontece. Imagina, muito Volte obrigada. sempre. O RS Acontece faz um rápido intervalo e na volta tem muito mais. Não sai daí, eu já volto. Estamos de volta, olha só, o assunto não é novo. A novidade é que já tem proprietários sendo notificados por causa de problemas em mais de 1000 calçadas no bairro Floresta, na região central aqui de Porto Alegre. E é para lá que a gente vai agora conversar com a Karine Flores, que está em uma calçada que tem problemas, né, Karine? Boa tarde para você.
Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Olha, em Porto Alegre nem precisa caminhar muito, né, para a gente encontrar uma calçada com problemas e muitas vezes isso acaba colocando em risco, principalmente pessoas idosas, crianças, cadeirantes, que acabam tendo aí uma dificuldade para se locomover pela cidade. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Reparem só nessa calçada, ela tá, olha só, completamente solta aqui. A gente vê que tem vários problemas que a gente pode identificar. Então, realmente, quem caminha por aqui corre o risco de repente ficar com o salto preso, tropeçar, não perceber se a pessoa está caminhando de maneira mais rápida, está um pouquinho atrasado, acaba tropeçando e pode até ter aí um ferimento grave. E isso que tem sido feito pela Prefeitura. Está sendo realizado um mutirão para fiscalizar as calçadas. Neste momento, o mutirão é realizado no bairro Floresta, onde a gente está agora. Estamos na rua Pelotas, aqui em Porto Alegre, e foram mais de 4.000 pessoas, proprietários de calçadas, que já foram notificados pela Prefeitura, estão recebendo agora essas notificações. Isso tudo em cerca de 1.000 calçadas. O número de proprietários é maior, porque em alguns trechos são mais de um proprietário responsável pela mesma calçada. Por isso que o número de proprietários é maior que o número de calçados. O que acontece para essas pessoas que estão recebendo agora as notificações? Eles vão ter um prazo aí de 30 dias para ajustar esses problemas, resolver os problemas nas calçadas. Aí uma nova vistoria vai ser realizada. E aí, se os agentes da Prefeitura chegarem até essa mesma calçada e verem que o problema continua, que não foi resolvido, aí sim essas pessoas poderão ser autuadas com multas, que variam entre preços de R$ 347 a R$ 1.736. Tudo depende do tamanho da calçada, depende de qual é o problema, e a partir disso é calculado aí o valor da multa. Mas é importante que as pessoas fiquem atentas e vejam, façam um próprio exercício em casa, né? Quando voltarem para casa, deem uma olhada na sua calçada, veem como é que está a situação. Porque esse mutirão está agora no bairro Floresta, mas ele vai seguir para outros bairros da capital. Isso já aconteceu no Centro Histórico. O próximo bairro, segundo a Secretaria de Infraestrutura, a previsão é que o próximo bairro a ser fiscalizado seja o bairro São Geraldo, também aqui na zona norte de Porto Alegre. Então, os proprietários muitas vezes já se adiantarem. Às vezes são pequenos detalhes que facilmente podem ser ajustados. Às vezes é um pequeno trecho que falta ali um cimentinho, que falta uma correção, e aí por isso eles acabam recebendo uma notificação. Não quer dizer que a pessoa precise trocar toda a calçada. Às vezes é um pequeno detalhe que ela pode ajustar e aí tudo pode ser resolvido. O que a gente percebe também, andando bastante aqui pelas calçadas de Porto Alegre, que não é necessariamente um problema dos proprietários de calçada, mas esse trecho que o nosso cinegrafista vai mostrar agora da árvore, às vezes tem pedaços de árvore, as raízes começam a crescer e por isso as calçadas começam a ficar irregulares, né? Como a gente vê que acontece em vários pontos aqui dessa calçada. Então, realmente, às vezes são problemas aí que têm que ser resolvidos pela própria questão aí da natureza, né? Com a Secretaria de Meio Ambiente, mas isso acaba prejudicando também a calçada, Gabriela. Pois é, Karine, eu estou olhando ali a calçada, pensando na situação dos idosos, né, de crianças, pessoas que utilizam cadeira de rodas, que precisam circular pela região. Realmente é bem perigoso. Agora, lembrando e reforçando que a gente mesmo conversava aqui antes, na maquiagem, né, Karine, estávamos conversando sobre a situação das calçadas aqui de Porto Alegre. Lembrando que a Secretaria ela é bastante rígida, né? Qualquer detalhezinho, até mesmo uma pequena parte do basalto da calçada, já vale para serem notificados. Tem isso também, né? Exatamente, a gente vai dar um exemplo, não é o caso dessa calçada aqui, mas a gente consegue ver que tem essa diferença, olha, entre uma pedra e outra. Por acaso, se tivesse aqui, ó, aberto, se tivesse um espaço aqui, essa pessoa seria notificada. Não é o caso dessa calçada aqui, que tem ali os outros problemas, mas nesse trecho isso está correto, mas isso também seria notificado. Até também descida de veículos, que também às vezes as pessoas fazem, não existe uma garagem, mas elas fazem aquela descida para o veículo, isso não pode, precisa de autorização da Prefeitura antes de fazer. Então, qualquer modificação antes de fazer, é bom consultar a Secretaria de Infraestrutura para saber e não acabar cometendo nenhum erro, né, Gabi? Obrigada, Karine. Se cuide nessa calçada, não vai cair, viu? Beijo para você. Seguem as buscas por um grupo criminoso que atirou e matou um segurança e deixou um segundo vigilante ferido em um assalto a uma excursão que saiu de Pelotas, no sul do estado, com destino a São Paulo. Eram 2 ônibus onde estavam gaúchos que fariam compras de roupas e produtos na capital paulista. O caso foi nesta madrugada no quilômetro 42 da BR-116, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. A gente vai ouvir agora o que disse um inspetor da PRF que foi ao local. Tinha um veículo no sentido Curitiba, tá? Que parou no sentido Curitiba, desembarcaram
ficaram no canteiro central esperando o ônibus passar. Assim que o ônibus passou, eles abordaram o veículo da escolta e aí começou a troca de tiro. Tá? O Cobalt, esse Cobalt que foi rebocado agora, ele veio para assaltar o ônibus diretamente. Ele disparou tiros, né? Do lado esquerdo e do lado direito, desembarcaram do veículo e foram assaltar os passageiros. Um terceiro veículo abordou mais à frente. Então eram 2 ônibus com uma escolta. Tá? Eles foram abordados praticamente no mesmo instante, né? Um aqui e o outro mais à frente. Foram soldados chapas, né? Parece de fundo de ônibus, de metal, exatamente para facilitar a ação deles, né? E dificultar a nossa ou a dos vigilantes, até a dos vigilantes mesmo. Mas o vigilante ficou ferido, né? Sim, 2 vigilantes ficaram feridos, tá? Um em estado grave e o outro em estado de leve a moderado. Foram levados pela ambulância para o hospital. Voltaram todos os passageiros, levando aí pertences, né, dinheiro, celulares, tanto desse ônibus quanto do ônibus que estava à frente. O motorista morreu em um acidente entre 2 caminhões na BR-290, em Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte do Rio Grande do Sul, foi nesta madrugada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu no quilômetro 38 da rodovia, no sentido litoral Porto Alegre. Um dos caminhões, que carregava peças automotivas e tinha como destino uma fábrica de automóveis de Gravataí, fazia uma ultrapassagem quando, ao retornar para a pista, foi atingido na traseira por outro veículo com placas do Paraná, que caiu em um barranco. A vítima foi identificada como Gilberto Castro da Silva, de 28 anos, natural de Ponta Grossa, também no Paraná. 2 adolescentes foram apreendidos em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, após assaltarem pedestres com uma arma fabricada de forma artesanal. Segundo informações da Brigada Militar, a dupla de 15 e 16 anos já tinha realizado outros assaltos em Gravataí, também na região metropolitana. Eles estariam fazendo as abordagens em paradas de ônibus com um veículo que havia sido roubado no dia 18 de agosto. Além da arma, foram encontrados no veículo um celular e munição. A apreensão aconteceu no final da noite de ontem. Vejam, 15 e 16 anos. Vamos para mais um rápido intervalo e na volta a gente bate um papo sobre asma. A gente já volta. Somos mais de 11 milhões e 300 mil habitantes no Rio Grande do Sul, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Crescemos quase 7% em relação ao último censo de 2010. Assunto para ela, Laura Becker, que conversa ao vivo conosco sobre esses dados. Oi, Laura. Laurinha, né? Já que ontem o pessoal pediu para eu te chamar de Laurinha. Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos. Realmente, Gabi, somos 11 milhões 377.239 gaúchos, é o que estima o IBGE, que fez ainda esse cálculo baseado no censo de 2010. Embora esse crescimento, como você falou, de quase 7% tenha sido registrado, ele ainda não foi o ideal para o Rio Grande do Sul conseguir subir entre os estados da federação. A gente caiu na realidade, hoje somos o 6º estado mais populoso na frente do Paraná, na qual nos ultrapassou. Dos 3 estados mais populosos, destaque para São Paulo, que vem sendo o primeiro há muito tempo e segue liderando o ranking, assim como os outros estados da região sudeste que estão aí nesse top 3 dos estados da federação. Esse levantamento do IBGE, ele é feito baseado em estimativas, em projeções de crescimento da população brasileira, dos 5.570 municípios aqui do país. A expectativa, a projeção do IBGE é que a gente já some no Brasil mais de 210 milhões de habitantes, um crescimento populacional de 0,79%. Embora esse número seja alto, numa análise comparada ao ano passado, isso representa uma queda no crescimento da população. Entre as cidades, São Paulo é, obviamente, a cidade mais populosa, com mais de 12 milhões de habitantes, seguidas por Rio de Janeiro, Salvador e também Brasília. Na realidade, a ordem é Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. Aqui na capital, a gente está longe de estar entre as principais. Estamos na 12ª colocação, atualmente com 1.483.000 habitantes. E esse número também mostra um outro indicativo interessante. Porto Alegre está entre as capitais que teve menor crescimento geométrico, ou seja, que mais diminui nos últimos anos. Esse crescimento foi de 0,32%.
Do interior dos municípios aqui do Brasil, destaque para Caxias do Sul, que foi a única cidade que conseguiu se manter nas 25 cidades do interior de todo o país. Isso interior, né? Estou falando região metropolitana com mais de 500 mil habitantes. Mas por que esses números são importantes? Justamente porque a partir desses dados, dessas projeções do IBGE, que o Tribunal de Contas da União consegue fazer o cálculo para o Fundo de Participação dos estados e municípios. E aí, então, conseguir distribuir o bolo, a fatia de cálculo para fazer a divisão e estabelecer os recursos que serão enviados para os municípios e para os estados, e também de políticas públicas e ações sociais, econômicas e também demográficas. Gabi. Obrigada, Laurinha. Até amanhã. Arrasou, viu? Vamos seguir falando em números, porque olha aqui, ó, aproximadamente 20 milhões de brasileiros sofrem com a asma. Nos últimos dias, dúvidas sobre a doença surgiram com força depois da morte da escritora Fernanda Young, de 49 anos. A gente quer entender mais sobre os cuidados, os detalhes da asma, por isso nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Pierangelo Tadeu Baglio, que é médico do Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Hospital Moinhos de Vento. Doutor, muito obrigada. E aqui no Rio Grande do Sul a gente fica mais preocupado ainda mais no inverno, em que os casos de pessoas com ataques de asma aumentam bastante, né? Sim, é verdade, né? Essa é uma época do ano onde a asma costuma se manifestar mais, né? A asma é uma patologia crônica, né? Ela pode estar presente durante todo o ano, mas nessa época do ano e o nosso clima acaba colaborando para que nessa época as manifestações venham com mais frequência. Doutor, vamos começar no beabá, né? A asma, ela tem um fator hereditário? Sim, a asma é uma doença com um componente genético, né? Ela é determinada não só pela questão hereditária, há fatores do ambiente que são importantes, fatores inerentes a exposições também, né? Mas ela tem um componente hereditário. Não é todo paciente asmático que vai transmitir isso aos seus descendentes, mas ela tem um componente hereditário muito importante. Ela também não avisa quando chega. Pode começar quando bebê, pode começar de uma forma silenciosa. Quais são, assim, os principais sinais, doutor? A asma, ela tem uma espécie de uma história natural, né? Um roteiro que a gente vê na maioria dos casos. Claro que não é para todo mundo, mas na maioria dos casos é uma doença que costuma se manifestar na infância, e eventualmente após algum episódio viral, né? E a partir daí ela pode ter um curso com mais sintomatologia durante o período de infância. Na adolescência, por alguns fatores, ela às vezes fica menos evidente, né? O paciente não tem tantas manifestações e até pensa muitas vezes que curou o problema, né? Mas sabemos que ao longo da vida, especialmente em algum momento da vida adulta, ela pode retornar e com as mais variadas manifestações e os mais variados graus de severidade, de gravidade. Pois é, esses graus aí que a gente ficou preocupado em função da morte dessa escritora, da Fernanda Young, ocorrida no início da semana, né? E que trouxe uma grande apreensão, assim. Existem a asma tão grave, não tão grave, e no caso dela, pelo que a gente percebe, a gente não tem muitas informações sobre o caso, é no caso de gravidade. A asma a gente costuma dizer que é uma doença, de certo modo, traiçoeira. Existem, digamos assim, classificações didáticas, né, entre asma leve, asma moderada e asma grave. Hoje em dia a tendência é falar mais em asma controlada e asma não controlada. E a gente comenta essa questão da asma poder ser uma doença traiçoeira, porque mesmo um paciente que não tenha um histórico de crises graves pode vir a desenvolver uma crise com muita severidade, muito grave, inclusive com risco de vida. Então, por isso que o senhor não indica essa pessoa que se sente curada. Tipo, eu sou asmática, como ele falei para o senhor, eu sou asmática, eu me sinto curada, não existe cura. A gente sabe que não tem cura da asma. Mas sempre andar, por exemplo, com a bombinha, que é no meu caso, a indicação de tratamento. Isso. A asma, infelizmente, apesar de uma doença muito prevalente, aproximadamente 10% da população é portadora de asma, né? É uma doença que às vezes é um pouco esquecida, um pouco desvalorizada, né? Mas é muito importante a gente saber que ela é uma condição crônica, portanto, por ser crônica não tem cura, mas tem esse conceito de controle. O que é o controle? É conviver bem com a doença, né? Ou seja, às custas de um tratamento, de um acompanhamento regular, a gente manter
a doença sob controle, sem manifestações, sem sintomas que venham atrapalhar a qualidade de vida do indivíduo, né? E principalmente prevenindo crises, né, exacerbações que podem colocar realmente em risco a pessoa. O que evoluiu, assim, em termos, em resumo geral, nos últimos anos, em nível de tratamento, já que não tem cura, né, doutor? Exato. A linha de frente do tratamento da asma continuam sendo as medicações por via inalatória, as chamadas bombinhas, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma grande variedade de bombinhas, os corticosteroides, que são medicações de caráter anti-inflamatório, né, inalados, continuam sendo o carro-chefe do tratamento. A isso se somam os broncodilatadores e mais recentemente, estão sendo desenvolvidas terapias-alvo para asma, né? Então, a asma está se tornando uma doença onde a gente não usa mais, digamos assim, aquele pacote para cada indivíduo. A gente personaliza o tratamento de acordo com determinadas características imunológicas do indivíduo, né? Então, se consegue estudar essas características e direcionar o tratamento baseado no tipo de célula que está mediando aquele processo inflamatório. Nossa, isso é muito inovador, né, doutor? É uma doença bastante complexa do ponto de vista, é uma doença inflamatória e alérgica, né? Então tem vários componentes aí que contribuem. Algumas alternativas, como por exemplo, homeopatia, pode trazer algum resultado, doutor? Não existe comprovação, né, de que a homeopatia consiga trazer um controle adequado da doença, né? Então, é muito importante, assim, que o paciente tenha esse acompanhamento, faça periodicamente as suas revisões, né? O indicado é que a cada 3 a 6 meses o paciente siga reavaliando a sua doença, né? Preferencialmente com um pneumologista, né? Que é o profissional mais capacitado a fazer esse acompanhamento, né? Mas é importante também que a nível de rede pública a gente consiga também capacitar mais os profissionais da rede básica a ter cada vez um melhor entendimento e um manejo inicial da doença, porque a grande maioria dos casos são de quadros leves, né? Que podem ser muito bem manejados nos postos de saúde, nas unidades básicas, sem a necessidade de necessariamente referenciar o pneumologista. Ao pneumologista fica aqueles casos de média e alta complexidade, né? Que exigem, então, um olhar mais específico. Essas novidades, então, e mais detalhes sobre o assunto vão ser discutidos no simpósio que acontece na sexta e no sábado. Exato. A partir de amanhã, o nosso serviço de pneumologia e cirurgia torácica do Hospital Moinhos de Vento vai estar realizando esse segundo simpósio internacional, onde vamos abordar asma, vamos abordar outros temas também referentes a pneumologia como um todo, né? Com a participação de convidados também do exterior. Vamos ter algumas teleconferências, vamos ter participação de pessoas de fora, de especialistas de várias áreas dentro da pneumologia e da cirurgia torácica. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no RC Acontece. Eu que agradeço a disposição. As aulas com simulador necessárias para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação voltam a ser obrigatórias aqui no Rio Grande do Sul. A liminar concedida pelo desembargador federal Rodrigo Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, suspende a resolução de junho deste ano do Conselho Nacional de Trânsito, que previu o fim da regra apenas nos CFCs filiados ao Sindi-CFC do Estado. A repórter Eduardo Oliveira nos conta mais. Muito boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos ligados no RS Acontece. E foi retomada a obrigatoriedade das aulas de simulador para obtenção da CNH aqui no Rio Grande do Sul. Essa determinação veio por parte do Tribunal Regional Federal e foi um pedido do Sindicato dos Centros de Formação dos Condutores do Estado. Esse sindicato alegou, então, que a categoria não tinha sido informada e não tinha sido feito um estudo para que a necessidade do simulador fosse revogado, com base também em um estudo internacional de que o número de acidentes é reduzido a partir do simulador. Então foi feita essa decisão através do desembargador Favreto, então do Tribunal Regional Federal da 4ª Região aqui do Rio Grande do Sul. Essa determinação vale para todos os CFCs que estão vinculados aos sindicatos. Os demais não têm a obrigatoriedade dos simuladores, mas os CFCs vinculados ao sindicato representam hoje cerca de 90% aqui no Rio Grande do Sul que são vinculados ao sindicato. Gabriela.
Obrigada, Duda. Lembrando que o nome do desembargador é Rogério Favreto e não Rodrigo, como eu disse agora há pouco. E fique atento a esta informação. A emissão de carteiras de identidade na modalidade expressa está suspensa em todo o estado, pelo menos até o dia 30 de agosto. A causa é a instabilidade no sistema de dados da Procergs. Uma nova avaliação deve ser feita nesta sexta-feira para ver a possibilidade de retomada do serviço. A carteira de identidade expressa é emitida apenas para quem solicita a segunda via. A emissão das carteiras na modalidade normal, com prazo de entrega até 12 dias, não será afetada. A gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais RS Acontece. Vamos falar sobre o Dia da Solidariedade em Canoas, na região metropolitana. A gente já volta. De volta, olha só, sábado é dia de serviços de saúde gratuitos à população. É o Dia da Solidariedade que acontece na Praça da Bandeira, em Canoas, na região metropolitana. Quem nos traz mais detalhes é o professor, coordenador da ação, meu amigo Paulo Bogado. Que bom te ter aqui, Paulo Bogado. Um privilégio, Gabi, um privilégio estar aqui novamente. Você, muito especial, uma pessoa que eu tenho grande admiração. E a madrinha, para você que está em casa não sabe, ela é madrinha das APAES do estado do Rio Grande do Sul. Eu sei disso. E aí, Bogado, vamos trazer o serviço? É sábado, então? Isso. O que nós vamos trazer para as pessoas? Sábado nós vamos ter uma grande devolução, 47 anos da Ubra fazendo aniversário, e vai estar devolvendo para a população uma série de serviços. Então nós vamos ter exame de sangue, tipologia sanguínea, né, para ser mais preciso, exame de glicose, corte de cabelo, balcão do consumidor. Você está com alguma dúvida sobre uma dívida ou acha que foi lesado? A Ubra vai levar seus professores do curso do Direito para auxiliar. Vamos ter pinturas, brincadeiras, um trio elétrico. Então vai ser uma grande festa. É a devolução desse trabalho que a Ubra faz, devolvendo para a comunidade essa parte tão importante que é a educação, né? Trazendo os serviços gratuitos. E a Bandeirantes está no DNA da Bandeirantes, é nossa parceira, é o segundo ano, você esteve lá no primeiro, então a gente espera uma grande festa. Mesmo com chuva, nós estaremos lá com o trio elétrico, uma grande festa para a comunidade, para a festa, como eu gosto de dizer, cidadã, para poder ajudar. E a Ubra achou essa a melhor maneira de comunicar e festejar seu aniversário. Vou mostrar a camisetinha. A camiseta, aqui, Grupo Bandeirantes. As pessoas que estão atendendo são alunos da universidade, alunos, né? E professores. Mostra para cá. Isso. Alunos e professores. Lá, ó. Lá. Aqui também. Isso, aqui, ó. Agora sim. Alunos e professores de todos os cursos, fisioterapia, vai ter medição de cintura, aqui, eu tô vendo que aqui já não... Enfim, vai entrar na fila, vou entrar na fila, nós vamos dar cachorro quente para a criançada, vai ter pintura. Então, é um grande dia de ação. Ubra, Band nessa grande festa, nós estamos levando a APAE, os nossos profissionais da APAE de Canoas. A Prefeitura de Canoas também está nos ajudando lá com a infraestrutura. Então, uma grande festa, a gente fica muito feliz de ter a Band como nossa parceira nesse grande evento que é maravilhoso. Você esteve lá, você ia dizer viu. Agora, eu estive no ano passado fazendo a cobertura, que foi aqui no Largo do Porto Alegre, na frente do Mercado Público. E lembra que a gente ficou muito emocionado de ver moradores de rua cortando o cabelo, né? É o resgate da cidadania, né? Não tenha dúvida, eles felizes, porque alguém estava cuidando deles, cortando o cabelo. E eu falo assim, parece ridículo, mas se você hoje quer saber se a tua glicose está alta, você tem que entrar numa fila. Enfim, a nossa saúde anda meio complicada. Então você lá vai ter serviço gratuitamente na hora. Chega lá para ver tua glicose, como é que está, medir a sua pressão arterial. Então isso vai ser uma grande festa que a Band está proporcionando junto com a Ubra para que a gente possa devolver para a comunidade, efetivamente até atrás, está aqui, ó, Ubra Comunidade, né? A gente quer mostrar efetivamente, ali, ó, Ubra Comunidade, a gente quer mostrar efetivamente que a Ubra está fazendo esse trabalho de evolução, né, para a comunidade, já que 47 anos de educação é uma história, né? Você é. Bogado, qual é, então, exatamente o local? É Praça da Bandeira. E quais são os horários? Olha, o local vai ser na Praça da Bandeira, ali na estação centro do mercado, do outro lado, tá? Das 9 às 16, nesse sábado, 31 de agosto. Então, olha lá, Ubra e Band, Dia da Solidariedade, 31 de agosto, na Praça da Bandeira, que é na estação centro ali, sabe, bem no centro de Canoas. Você é nosso convidado, por favor, nos dê a honra de poder
devolver esse trabalho que a Ubra faz na educação para a comunidade. Tudo de graça, né, Bogado? Gratuito, 0800, como eu gosto de dizer. Não paga nada, paga nada. Vai ter até cachorro quente, viu? Vai ter perna de pau. E você vai estar lá animando toda a turma. Vou estar lá fazendo aquela confusão lá com toda a nossa reitoria, os professores. Vai ser uma grande festa. Eu sempre digo, ajudar o próximo não tem preço, né? E você, madrinha da paz, sabe o que eu estou falando, é maravilhoso. Gabi, eu tenho orgulho de você. Ah, que isso, Fico muito Gabi. feliz que ela vai A gente se diverte, né? Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tá, então, lembrando, então, que todo mundo está convidado, sábado, a partir das 8, né? 9. Das 9 às 16 horas. Obrigada, Bogado, pela presença, tá? Venha Grande sempre. beijo no teu coração. Um grande evento para vocês. Pra Estaremos você. lá. Obrigado. E quem pensa que na Expo Inter o assunto é só carne, está enganado, viu? Hoje está sendo assada uma pizza gigante com 3,5 metros de diâmetro. Olhem a imagem, gente. A pizza começou a ser montada no início da manhã na casa da Associação das Pequenas Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul. O diâmetro é 3,5 3,5 metros e o recorde anterior era de 3,35 e que está no Ranking Brasil. O mesmo autor do feito anterior vai registrar a nova marca. São 5 horas para a pizza ficar pronta. Por isso, os autores comparam o preparo à tradicional costela 12 horas, que fica sob a ação das brasas por meio-dia. Para abrir o grande círculo da massa, feita com 25 quilos de farinha de trigo e que chegou a 40 quilos, foi preciso convocar um especialista em rapel, que ficou suspenso sobre a plataforma onde o fogo foi aceso nesta quinta-feira. Foram usados 20 litros de molho de tomate e queijos, mussarela, gorgonzola, gouda, parmesão e requeijão para a cobertura. A pizza assada na feira é 100 vezes maior que uma convencional. E depois de pronta, a pizza será servida a quem quiser no Parque de Exposições Assis Brasil. Serão 1.200 pedaços e me deu uma fome. E que coisa mais legal, muito curioso. Com certeza parou a Expo Inter hoje. Vamos seguir falando de Expo Inter. A Karine Flores esteve no Parque de Exposições Assis Brasil e bateu um papo com o secretário de Inovação aqui do estado sobre o uso da tecnologia pelos produtores rurais. Boa tarde, Gabriela. Realmente, aqui a Expo Inter é um espaço para se debater muito sobre tecnologia no campo. A gente percebe nas fazendas que isso está cada vez mais presente. E essa é a tendência cada vez mais. Estou aqui com o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, Luiz Lamy, para falar justamente sobre isso. É importante ter esse espaço na Expo Inter para se debater sobre inovação e, ao mesmo tempo, acompanhar esse crescimento que a gente tem visto no campo. Boa tarde. A gente percebe aqui que cada vez mais a tecnologia é agregada nos negócios do campo, o agronegócio, né? As pessoas se referem até como agrotech. Por quê? Porque esse é um mercado globalizado. O nosso produtor ele é altamente competitivo e ele vende, ele comercializa com todo o Brasil e com o mundo. E cada vez mais existem exigências por qualidade dos produtos, por produtos que tenham uma alta qualificação para mercados exigentes. Então a gente percebe que para que isso aconteça, para que o produtor, para que o empresário do campo, o produtor rural possa competir nesse mercado globalizado, ele tem que agregar conhecimento, agregar tecnologia, ele tem que ser muito inovador. E a gente percebe muito aqui na Expo Inter o quanto isso cada vez mais é um senso comum, é um conhecimento que se forma entre os produtores, entre os atores do governo, entre os empreendedores, financiadores. É realmente muito importante. Uma coisa que a gente observa bastante rodando por aqui, fazendo matérias, é que tem cada vez mais startups aqui voltadas para o agronegócio, né? Que são apresentadas aqui, mas que, enfim, estão no mercado. E vocês observam também esse crescimento? Exatamente. A gente percebe que as startups que estão levando inovações para o agronegócio, elas têm tido um crescimento, elas têm tido uma taxa de sucesso muito alta. Por quê? Porque é um setor onde há muitas oportunidades. Nós percebemos que essas empresas crescem muito rápido porque elas conseguem entrar numa área, uma matriz econômica que o Brasil é muito respeitado internacionalmente. Então, com isso, todas as soluções que são colocadas pelo agronegócio brasileiro, elas se tornam em breve soluções que são adquiridas internacionalmente. Então, à medida que a gente tem mais startups, a gente tem um processo de ganha-ganha. Tanto essas novas empresas consolidadas de tecnologia, quanto os produtores ganham juntos. Então, realmente, as startups estão percebendo que esse é um mercado diferenciado para colocar os seus produtos, as suas tecnologias. Qual o
desafio o senhor acredita que existe nessa área? A gente sabe muitas vezes a questão da internet, né, de se chegar em áreas mais afastadas. O que é preciso ainda para crescer ainda mais? Exato, a gente teve alguns debates aqui com produtores, com o pessoal do setor, e eles colocam que há alguns gargalos. Alguns dos gargalos são relacionados à infraestrutura, né, levar conectividade, levar a banda larga ao campo. Isso é fundamental, é tão importante quanto levar energia, levar água. Mas também eles colocam muito a questão da formação das pessoas, nós termos técnicos e pessoal qualificado para operar nesse ambiente mais tecnológico. São desafios que a gente percebe, são de vários setores econômicos, né? A mão de obra especializada, na verdade, os cérebros nesse século XXI são fundamentais para essa nova economia. A gente percebe que isso é um insumo fundamental para o crescimento do setor. E é justamente nessa linha que a gente está fazendo programas junto ao governo do estado para a qualificação de pessoas, para levar também a internet para as escolas de todo o estado do Rio Grande do Sul, internet de alta velocidade, porque isso é essencial para o nosso desenvolvimento. Então, as demandas, elas certas vezes são comuns entre vários setores da economia, como, por exemplo, a demanda por pessoal especializado para lidar com essa nova economia. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Volto aí com vocês no estúdio. E quinta-feira é dia de Mariana Calil, aqui no RS Acontece. E a gente vai seguir falando de Expo Inter, né? Nada melhor do que falar sobre moda, gastronomia. Tu andaste por lá, isso, né, Mari? Boa tarde pra ti, Mari. Andei por lá, boa tarde, passando um calorzinho, num veranico fora de época. Um calorão, né? Um calorão, né? sendo delicada. Sendo delicada. E olhando o que está acontecendo no parque, além dos bichos e das competições todas. E sempre gosto muito de olhar a moda pelo viés urbano no campo. Então, a gente percebe assim, que como cada vez mais o gaúcho lança uma tendência que o pessoal da cidade acaba usando. E a gente tem vários exemplos, quer ver? Esse ano a gente vai estudar muito lenços e lá se encontra nas lojas vários lenços para usar na cabeça, no pescoço, em várias lojas que eu visitei. A gente tá vendo lojas lindas com várias marcas que também vêm de Santa Catarina, aqui do Rio Grande do Sul, de outros lugares do Brasil. As botas também, que a gente percebe como o ambiente urbano assimilou as botas de montaria, sobretudo. E também os ponchos. O problema é o calor, né, Gabi? A gente olha, os ponchos são lindos de usar, mas a gente fica... Até a capa de chuva estilizada ali, eu vi, né? Capa de chuva, essa grife de Santa Catarina também, que fez questão de estar na Expo Inter. Galochas, a gente vê hoje em dia as galochas na moda, no ambiente fashion. Aí as botas de montaria, as galochas também, que também fazem parte da vida da mulher contemporânea e moderna. Não ficam só no campo ali, né? Nada. É interessante isso, nada mais fica só no campo. Antigamente a gente tinha aquela ideia do imaginário do gaúcho, com a bombacha, com a bota, com o lenço. A gente percebe que pode pegar cada um desses elementos e usar no nosso cotidiano. E até a bombacha, porque se a gente for parar para pensar e observar, as calças jogging, que agora no verão também continuam em alta, tem esse modelo bombachinha, que é uma cintura mais baixa, uma gaitinha no tornozelo e use os bolsos faca. Então, assim, o gaúcho está ditando moda mundo afora, dá para dizer. Que beleza. Agora, Mari, lá realmente, além de ser uma exposição de animais, de ser um centro para todo o país, na América Latina, enfim, máquinas agrícolas, implementos, é também um lugar de fazer moda. Como você sentou lá no Boulevard, ficou vendo o pessoal passar, o que te chamou a atenção, além das lojas, assim? A gente percebe assim que o jeans, eu estava olhando pro teu jeans agora, e essa é uma moda muito forte da pantalona, com a antiga, tu é do tempo da boca de sino, que a gente chama de flare, com as botas, né, que a gente estava vendo, e a prataria também, as mulheres usando muita prata, muitos cordões, muitas medalhas, a boina, sempre muito presente na cabeça dos homens, sobretudo apesar do calor, e que a gente percebe também que vem para o ambiente urbano, os chapéus e boinas, tanto no verão como no inverno, dependendo do material. E também o que eu trouxe, que me chamou muita atenção na parte de gastronomia, é todo um movimento voltado como uma resposta a esse não consumo de carne. Então, o pessoal da ala jovem, de frigoríficos, de estâncias, marcas britânicas, que são as mais tradicionais em relação à qualidade da carne, como Devon, Hereford, Angus, fazendo iniciativas de assados para mostrar que o consumo de carne fresca não está relacionado à alta mortalidade.
E isso também vai ser debatido num congresso brasileiro de cardiologia que vai acontecer aqui no final de setembro. E um dos estudos inéditos vão mostrar, e a gente vê todo um restaurante que é um dos mais tradicionais de lá lotado, de gente consumindo a carne fresca, que esse estudo inédito os médicos e participantes vão debater, mostrando que não está associado, pelo contrário, quem come a carne fresca tem o menor índice de mortalidade. O que sim está associado são os enlatados e os embutidos. E aí a gente fala de produtos químicos, né? Fala de outras coisas. E achei bem interessante, então, que vem essa resposta. A gente vê todo um pessoal jovem que é bonito de participando, ver também, né? Que é lindo de ver. Eu vi uma vitrine ali, bem no Boulevard também, com olha que lindo, ó. Todos os assados, assim, várias costelas. Isso virou também um momento de parar para poder ver, observar também. Ver, observar a cultura gastronômica, né, da nossa região e de toda essa região sul. E bem interessante, assim, olhar com esse viés. Eu gosto muito de, quando eu vou na Expo Inter, tentar pensar do campo o que a gente traz para o nosso mundo, né? Para o nosso universo urbano, assim, do nosso dia a dia. Tu achou diferente da edição passada que tu fosses? Tem perto ali do Cavalo Crioulo, onde a gente vê aquele restaurante lotado, e está sempre lotado, e ali é um desfile de tudo, assim, de pessoas importantes do setor e também de mulheres bem vestidas, tudo. Ali foi construída uma rua onde tem várias pequenas lojas, desde lojas voltadas a materiais agrícolas até lojas de bijuterias, de roupas, de vestimenta. Bem bacana, essa é a grande novidade que eu percebi esse ano. E as pessoas entrando, se interessando, comprando, experimentando e percebendo, assim, que não é mais um uniforme do campo, é uma vestimenta para sempre, assim, para nossa vida. Para misturar, né? Eu lembro que acho que umas 2 edições tinha a moda era também umas joias que vinham fazer cavalo, né? Fazer os animais, isso também continua. Isso, ali um stand onde até eu conhecia, eles montam para ti, tu leva um desenho, por exemplo, pode ser, se tu tem uma estância, o logo e tal, ele desenha para ti e do desenho ele passa para uma faca ou para uma medalha para tu levar, né, como acessório. Bem bacana, assim, personaliza de levar a tua marca contigo. Mari, te espero semana que vem. Sim, que estarei. Tá bom? Muito obrigada. E quem não conhece a Expo Inter tem que ir, gente. É muito bacana. Vamos lá, vai até domingo, passe por lá. A edição de hoje da RS Acontece fica por aqui. Outras notícias 10 para 7 da noite no Band Cidade. A gente encerra o programa de hoje com imagens belíssimas do amanhecer no bairro Belém Novo, aqui em Porto Alegre, na Zona Sul. A gente se vê amanhã. Até lá!